formado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. Eu comecei a trabalhar com charge, na verdade, quando eu tinha uns 18 anos, num jornal do Mato Grosso, né, numa cidade média, lá, 200 mil habitantes, assim, que é Rondonópolis. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu achava que eu não tinha muita formação política, assim, né? Porque eu era um moleque, né, um menino, e achava que eu precisava aprender mais sobre política e tudo mais. Até por isso eu peguei um catálogo desses, abri, né, olhei e falei, existe um curso que tem a disciplina de ciência política, vou fazer esse curso. E um amigo meu queria fazer em Londrina, me falou, vamos junto, eu falei, vamos. Aí fui e fiz Ciências Sociais em Londrina. E aí, assim, mas lá em Londrina eu cheguei a fazer charge também, só que tanto em Rondonópolis quanto em Londrina eu sentia aquela coisa assim, a gente já estava na abertura democrática, né? Só que tinha censura do dono do jornal. Então eu ficava assim, putz, vou fazer isso pro cara censurar. E eu não me achava muito bom chargista e achava muito frustrante ser censurado pelo dono do jornal. Aí um belo dia eu fui olhando livro, quadrinhos, assim, sempre gostei de quadrinhos, de super-heróis, essas coisas. Descobri que existia um cara chamado Joe Sacco, que fazia uma parada que chamava jornalismo em quadrinhos, assim. Até o livro que eu peguei é um livro que é meio que autobiográfico, assim, que é o Derrotista, que ele conta quadrinhos antigos dele, assim. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí, desde lá, eu tentei estudar mais quadrinhos, aprender mais. Só que eu nunca tinha feito. Tinha medo, assim, insegurança. Aí, de lá pra cá, passei por alguns jornais e fui parar na Gazeta do Povo, em 2011, mais ou menos. E aí teve as manifestações de junho de 2013. Quando teve as manifestações, eu fui pra rua, assim, acompanhar, como todo mundo, né? E fiquei fascinado, estava assim, né, contagiado por aquilo. E eu me lembro de ver uma menina, assim, que ela estava se filmando num celular. E ela com uma luva de boxe, e aqui chovendo, né, Curitiba, né, chove pra caramba. E ela falando assim, eu não precisava estar aqui lutando por educação e não sei o quê, mas eu estou aqui porque eu acredito nisso. E eu fiquei pensando assim, poxa, ela está contando a história, né? Ela está contando a história do ponto de vista dela. Eu falei, poxa, eu também queria contar essa história, né? Mas como que eu vou contar? Eu falei, pô, eu podia contar em quadrinhos. E aí eu propus no jornal, eu falei, olha, eu fui e contei umas histórias que eu vi, umas coisas que eu estava vendo. E aí o pessoal gostou, assim, né, da história que eu contei. E aí falou, pô, escreve um quadrinho, faz um quadrinho, então. Aí eu falei, pô, será? Ele falou, não. Aí o meu chefe, né, falou assim, cara, eu já acertei lá com eles lá, vai sair sábado. Eu falei, nossa, tem que fazer, né, cara? E aí corri pra caramba. E aí fiz os meus primeiros quadrinhos, que eram 4 páginas sobre junho de 2013. E aí teve uma repercussão super positiva pro jornal. E eles me convidaram para fazer uma série de quadrinhos, assim, que seria em memória do golpe civil e militar de 64, que aí saiu em março de 2014, né? E aí que eu comecei eu acabei ficando em casa, assim, comecei a trabalhar com o que teria acontecido no Paraná. Sabe, peguei essa perspectiva, assim, e aí aí isso começou a ser publicado, foi publicado do dia 31 ao dia 7, eu acho, de 31 de março ao dia 7 de abril de 2014. E a gente que tinha vontade de publicar um livro, a gente ia fazer uma parceria com a editora Positiva, não deu certo. Então eu peguei a minha parte, que eram os quadrinhos, e procurei uma outra editora. E tive a felicidade de ser recebido pela pessoa editora, assim, a Daniela, que era historiadora. E ela, quando eu mandei para ela, falou, nossa, maravilhoso isso aqui, vamos publicar. Que na época era Oito Inverso, o nome da editora. E aí ela, vamos publicar, e aí ela deu umas sugestões. Aí você falou assim, a gente podia dar uma enriquecida, né, nesse material. E trazer as pautas indígenas, né, a pauta negra e tudo mais. E fazer um livro, e deixar o livro com mais corpo, né. Eu falei, não, vamos fazer, né. E aí peguei e fui atrás dessas pautas, levantar e tudo mais. E aí assim nasceu o Notas de um Tempo Silenciado, que foi publicado em 2015. Eu não conhecia muito o tema, assim, né. Ainda confesso que eu conheço pouco, assim, frente a especialistas, pessoas que dominam o assunto. Tanto que a minha
a minha pesquisa ela começou da seguinte forma: eu procurei pessoas que estudaram o tema para me dizer o que eu deveria saber sobre o tema, sabe? Então, assim, e aí então tem um jornalista aqui, que é o José Carlos Fernandes, que é um cara fabuloso, assim, ele é uma das pessoas com quem eu conversei. Ele falou, cara, tem uma coisa de cotidiano, tem uma coisa, né, vai nisso, assim, ele é um cronista, né, faz bastante perfil jornalístico. E aí eu fui um pouco nessa onda do cotidiano. Depois eu procurei um historiador, assim, um cara, ele já deve estar com uns 90 anos, não sei, assim, que chama Milton Ivan Heller, que escreveu sobre a ditadura no Paraná. E ele foi contando as histórias, assim, sabe? E ele foi meio que... E eram umas histórias, assim, que eram interessantes, porque ao mesmo tempo elas escapavam um pouco daquilo que a gente conhece sobre ditadura, né? A ditadura normalmente é assim, é a história da classe média branca, né, universitária, contra o exército. Basicamente é isso, né? A ditadura é isso, assim. E aí, quando você vai indo para essas outras nuances, aí você vai descobrindo indígenas, né? E aí você vai descobrindo negros, assim, por exemplo, aí ele foi me contar a história dos militares que tentaram explodir a Ponte da Amizade, né? Então, assim, poxa, é uma história impressionante, assim, né? E eu falei, poxa, eu nunca ouvi falar dessa história, né? Então eu fui atrás dessa história, resgatar essa história. Ele me contou a história de um militar daqui de Curitiba que foi preso no dia 1º de abril de 2014, de 1964, justamente porque ele defendia os militares, né? Porque aí depois, até se você pegar um dos termos do AI, né, do AI1, tá lá em subordinação, né? Então esse cara ele escrevia num jornal, não me lembro o nome dele agora, mas ele é um dos capítulos do livro, e ele denunciou que havia um abandono de militares doentes e tudo mais. E é até interessante porque havia um esforço dos militares, assim, que são patentes mais baixas, né, sargentos, de poder também disputar cargos públicos, e os de patentes mais altas não queriam que eles disputassem, e eles se encontravam no sindicato dos jornalistas, né? Então, assim, se você pensar, assim, é uma coisa, né, assim, curiosa também, né? Você fala, poxa, os militares se encontravam dentro dos sindicatos dos jornalistas para reivindicar direitos políticos. Então, assim, aí eu fui colhendo as histórias a partir daí, assim, sabe? Quando as publicações que saíram na Gazeta do Povo eram publicações que tinham como principal objetivo contar um pouco do Paraná. E eu sabia que se eu contasse do Paraná também, eu ia contar uma outra história da ditadura, sabe? Então, por exemplo, teve uma operação que chamava Operação Marumbi, né, que é uma operação semelhante à Operação Bandeirantes. E era uma operação que ela se deu já no final, né, quando falam sobre a abertura democrática, que já nos anos 80. Então, assim, tipo, quando todo mundo estava, né, o eixo Rio-São Paulo já falava em diminuição, né, de Itabrando, aqui ainda a perseguição acontecia, assim. Então a história de um PMDBista, né, o cara do MDB, né, longe de ser um comunista, e sofrendo perseguição e tudo mais, chegou a ser preso, só não permaneceu preso porque o delegado era amigo dele, conhecia o delegado. Não me lembro o nome, mas é um Paulo Preto, acho, se não me engano, que é um cara de Apucarana, de Londrina. Aí tem as histórias dos estudantes, né, estudantes que foram perseguidos. Aqui tem um menino que é de Apucarana mesmo, que foi um dos meninos que foi assassinado, né, que sumiu seu corpo. Então, assim, eu cheguei até essa pauta porque foi uma encomenda, né, da Gazeta do Povo. E meu objetivo era contar a história do Paraná, mas principalmente meu objetivo era contar uma outra história da ditadura, achar até as contradições, assim, sabe? O que escapar do comum, sabe? E isso também tem um pouco a ver com eu sabia qual era o perfil editorial do jornal, sabe? Então eu precisava também burlar, assim, se eu entrasse também numa coisa muito esquerda heróica versus direita malvada, isso não ia ser publicado. Então precisava ter sustentação, as histórias precisavam ser firmes, sabe? E é assim que nasceu a publicação ali dentro. Aí quando vai para a segunda etapa, que é o livro, aí já são as pautas que, vamos dizer assim, mais identitárias até, né? Porque aí entra o capítulo da Sônia, que era uma mulher que se
fazia de prostituta, para pegar os carros, para usar em fugas ou em saques de banco. E ela mora aqui em Curitiba, então eu entrevistei ela pessoalmente. Aí entra na indígena, né, que aí é o Reformatório Grenac em Minas, o Exército Rural Indígena, né, que também é em Minas Gerais. E entra na pauta negra, que aí já é o movimento Black in Rio, né, que aí não era nem identificado pela direita e nem identificado pela esquerda, né. A esquerda não via ele como um movimento de resistência, porque se identificava com valores norte-americanos, né, do Black Power e tudo mais. E a direita não via ele como direita porque eram negros da favela e tudo mais. Então ele sofreu acusações dos dois lados, assim. E eu acho que ganhou um corpo, assim. Eu acho que o livro, no fim das contas, eu acho que essas histórias, eu tenho a impressão que essas histórias deram mais força para o livro do que as primeiras histórias, sabe? Essa ideia mais identitária, mais plural, assim. O ambiente jornalístico também é um ambiente de muita vaidade. E eu tinha muita insegurança de fazer aqueles quadrinhos e as pessoas dissessem assim, isso foi publicado porque é em quadrinho, porque se fosse uma matéria ninguém ia dar muita atenção para isso porque não tinha substância, assim. Então eu tentei me municiar do maior número de fontes possível e todas as fontes elas estão disponíveis no próprio material, né? Então assim, no jornal ela saiu muito como nota de rodapé, então, e no livro ela saiu como um apêndice, né, final, assim. Ou seja, você pode checar essas informações que eu chequei são verdadeiras, você pode olhar isso. E também eu entendo que é o seguinte, se você constatar que aquelas informações têm um erro, você vai estar produzindo conhecimento. Então você vai dizer assim, olha, aqui você foi e errou. Na verdade, a informação é essa e é isso sim, é isso mesmo, não tem problema. Não tem problema você gerar conhecimento sobre o meu conhecimento. Jornalismo é isso, né? A notícia sai todos os dias, pesquisa também é isso. E se você a partir daquelas fontes chegar a outras informações, também você vai estar gerando conhecimento, sabe? Então, assim, o que há de documental, o que há de real, assim, dentro dessa história, são as fontes, né? Então, se você pode checar as fontes para saber se o que eu estou contando tem alguma verossimilhança com a realidade, e você pode checar as fontes para chegar a outras histórias que não estão contadas ali ou que passaram desapercebido por mim. E aí eu acho que nisso ele também tem um peso documental, assim, um peso como pesquisa, na minha opinião. É engraçado, assim, porque o livro ele não é um sucesso de vendas, assim, mas ele... Assim, na verdade, assim, o que ganhou o prêmio foi a reportagem que saiu na Gazeta, né? O livro já estava para ser publicado, e aí a reportagem que saiu na Gazeta ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos. E as pessoas começaram a consumir o livro, assim, e muitos pesquisadores começaram a consumir o livro, sabe? Tipo, igual você, assim. Então, assim, pessoas, por exemplo, só esse ano eu já dei entrevistas para 3 estudantes de jornalismo que estão fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre o livro, assim, sabe? Eu conheço, já conversei com pessoas que estão fazendo mestrado sobre jornalismo em quadrinhos e sobre o livro e tudo mais. Então, assim, as pessoas que estão produzindo, gerando conhecimento, elas estão gerando conhecimento sobre o livro, assim. Então, se estão falando bem, ainda não sei direito, mas assim, estão gerando, sabe? Então, assim, dentro do universo de pesquisa, ele teve um impacto, assim, tanto que eu comecei a ser convidado para fazer em fóruns, né? Tipo, em Ouro Preto tem o Fórum de Jornalismo e Literatura, que é um fórum muito grande, assim. Foi até muito legal para mim, foi uma experiência muito, muito louca, porque, por exemplo, o carro que foi me buscar no aeroporto foi me buscar o Vladimir Saflato, foi buscar o Christian Dunker, que é um psicanalista da USP, foi buscar o Luiz agora não fugiu o nome, acho que Fernando Gabriel, que na época era o editor-chefe da Época, da revista Época. E foi muito engraçado, assim, porque eu tava lendo o livro do Dunker, assim, tipo assim, eu tava de tiete ali, descarada, né? Então, assim, esse ambiente de pesquisa, esse ambiente que debate, sabe, o livro tem circulado muito bem, assim, dentro desse ambiente, sabe? Ele não é, assim, popular massivamente, sabe? Mas dentro desse ambiente ele
E eu acho muito legal ouvir pessoas conversar com elas. Isso também é uma característica dos quadrinhos, né? Que eu acho que é muito legal, que é assim, ele é muito horizontal. Então você tem uma pessoa, por exemplo, sei lá, vou dar você como exemplo, assim, uma pessoa que faz doutorado no tema e se interessa pelo livro, e tem uma pessoa que nunca leu sobre o tema, sabe? Assim, nem lê muito, mas vê que é quadrinhos, é pequenininho, vai e se interessa pelo livro, assim. E as duas pessoas se sentem interessadas, sabe? Assim, eu acho que isso, por exemplo, dentro da... Por exemplo, bom, eu fiz sociologia, assim, um texto de sociologia, que dificilmente vai ter essa horizontalidade, sabe? Um artigo acadêmico, assim. Ainda mais porque eu acho que a grande diferença entre esse tipo de produção e, por exemplo, a produção acadêmica, na minha opinião, é que dentro da produção acadêmica você tem uma parte da discussão que é uma discussão acadêmica, né? Assim, não é nem a discussão sobre o fato histórico, é uma discussão sobre métodos, técnicas, teorias, né? Então você faz uma prestação de contas assim com a teoria, né? Uma espécie, assim, né, que é o tal da a revisão literária, né? Assim, então, e aquilo é muito chato para quem não é da área, que não tem interesse na área, né? Até para quem é, exatamente. E o quadrinho não tem esse compromisso, né? Acho que assim, ele tem um compromisso com o fato, da mesma forma que a teoria também tem um compromisso com o fato. Só que eles têm, assim, têm diferentes compromissos, né? Um não é melhor nem pior que o outro, mas um vai se deparar com uma série de parâmetros, né, que também são importantes que existam, né, a gente está falando ciência, né, outro tem uma certa fluidez, né, então assim, por exemplo, se eu estou contando uma história toda estruturada, toda documental, e de repente eu abro mão disso e faço uma página sem nenhum texto, sabe, então assim, isso faz todo sentido, né, dentro do quadrinho. Você está contando você está num artigo ou uma produção acadêmica e uma página vira uma poesia, né? Aquilo não faz o menor sentido, né, cara? A pessoa fala, cara, o que você aqui está fazendo aqui no meio? Então, de certa forma, eu acho que isso é uma vantagem, assim. Uma que me permite também me esconder, né? Porque não preciso ficar o tempo inteiro me defendendo, né? Não, estou falando a verdade. Às vezes eu falo assim, não, o que eu estou fazendo é arte, né? Então, assim, isso me protege também, assim, de certa forma, o que eu acho muito bom. Eu tenho o Jacques Tardy, né, que é um francês, assim, que escreve sobre a Comuna de Paris, tem um quadrinho dele também sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele é um cara que influenciou muito o Joe Sacco, e até eu fui ler ele também por conta disso, assim, é muito bom. E assim, na verdade, assim, o mercado franco-belga, né, ele é um mercado que assim, as pessoas eles já acham os quadrinhos algo para adulto, assim. No Brasil, acho que essa transição está acontecendo agora, sabe? As pessoas estão consumindo o quadrinho, com as pessoas que têm adultos, ou seja, que elas têm poderes aquisitivos, estão consumindo quadrinhos, estão sendo mais exigentes, né, com relação a isso. Então você tem, tipo, artistas com muito talento, né? O caso, por exemplo, do Marcelo de Salete, assim, acho que não sei se existiria um Marcelo de Salete nos anos 80, sabe? Ele já é bem fruto disso, assim, um quadrinho sério, né? Produzido com responsabilidade e tudo mais. Ou mesmo o Quintanilha, né? O Quintanilha que foi ganhando cada vez mais força, ou o Rafael Coutinho. Então tem uma produção, assim, mais adulta e também, assim, mais madura enquanto objeto artístico, sabe? O quadrinho. E eu acho que isso tem se consolidando, assim. No caso do jornalismo em especial, a imprensa também está procurando novas formas de conseguir receita, né? Porque existe uma crise do mercado editorial, assim, do mercado jornalístico, né? O jornalismo enquanto mercado. Então, por exemplo, o quadrinho é uma forma de trazer um outro leitor e tudo mais. Então também tem essa abertura, assim, eu vejo que tem um pouco essa abertura e como também ao mesmo tempo tem essas... Então assim, assim você vai também encontrar dentro das redações editores que consomem quadrinho. Então o cara vai falar, não, contrata esse trabalho desse cara, porque eu já li o Art Spiegelman e dá para fazer, sabe? Então tem uma série de consequências, assim, que vai permitindo, assim, eu acho que isso é uma tendência irreversível, na minha opinião, assim. E também tem o fato de que os quadrinhos estão se solidificando dentro do mercado editorial, porque as pessoas compram mais quadrinhos sem saber de quem que é do que prosa, né?
Então, assim, dificilmente você vai numa livraria, pega um livro de alguém que você nunca viu falar, né, de um título que você nunca viu, uma referência que você não sabe, falando... Agora quadrinho não, você vai, olha, fala, pô, gostei do tema, vou levar, sabe? Gostei do desenho, vou levar, né? Então isso também, as editoras também estão apostando mais em quadrinhos, porque tem mais resultado dentro do mercado, assim, sabe? Então existe uma confluência de energias, assim, que tem possibilidade que o quadrinho se firme, né? E aí nessa toada, assim, eu tenho feito esse trabalho. Hoje em dia, quer dizer, até antes de mim, né, tem o Demaio, né, o Alexandre Demaio em São Paulo, tem a Carol Ito, também está fazendo a Elo. Então, assim, tem um rapaz que eu conheci agora, que é o Pablito, que ele fez uma coisa meio crônica, assim, de uma cidade, sabe, em quadrinhos, assim. Então, assim, começando a despontar outros nomes, então você começa a ter uma espécie de cena, assim, né, para isso também. Então, assim, um legitima o outro, né? Um faz e aí aquilo sai, que legitima o trabalho do outro que está fazendo em outro lugar, ou que passa a fazer, sabe? Eu acho que nessa... Ainda bem embrionário, assim, né? Meio pioneiro, mas eu acho que tende a ganhar cada vez mais força, assim, se solidificar, eu acho. Eu estava pensando isso hoje, conversando com um amigo. Não dá mais para fingir que se interessa, sabe? Tipo assim, nem academicamente, nem artisticamente, nem qualquer mente, assim, sabe? Tipo, não dá mais para você fingir que se interessa pelo tema da ditadura, porque também existe uma certa conveniência, assim. Existem temas que são clássicos e se você, vamos dizer assim, atua naquele tema clássico, isso já te garante uma certa legitimidade, ou pelo menos uma zona de conforto, sabe? Mas acho que agora não dá mais para fingir que aquilo é suficiente, entendeu? Assim, por exemplo, não adianta também, agora não dá mais para produzir conhecimento científico só para você ganhar pontos na CNPq, sabe? A gente tá num momento em que é preciso fazer frente, né? A gente está tendo um avanço do fascismo, do neofascismo. Então, assim, se você não fizer frente a isso de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, de uma maneira também que convide outras pessoas a se aproximar de você, cara, é mentira, né, cara? Assim, você está brincando com uma coisa que é muito séria, né? Acho que nesse sentido, por exemplo, o seu interesse pela sua história pública, nesse sentido, vem a corroborar, assim, né? Tipo, um interesse não só pelo tema, mas por fazer frente realmente de uma maneira sincera, de uma maneira mais agregadora, né? Eu acho que isso é importantíssimo nesse momento agora.